Sejam todos bem-vindos ao canal Canario Porta da Lua. É um prazer recebê-los em nosso espaço virtual para falar dos pássaros, dos nossos pássaros. A febre do momento é a criação do timbrado espanhol. E muita gente tem comprado o canário timbrado espanhol com o objetivo de trabalhar esses canários para concorrer em torneios de canto fibra, canto livre, ou até mesmo nos torneios, nos concursos específicos, né? Para o canto original, canto clássico e o canto floreado. Nós falamos a respeito no nosso último vídeo. Também fomos picados pelo inseto pelo mosquito do timbrado, e nós também adquirimos recentemente uns 3 casais, mas antes disso fizemos uma pesquisa e continuamos a pesquisar, origem, características do timbrado espanhol, até para nos decidirmos se comprar ou não comprar. E é complicado, porque você não encontra muitas vezes, na maioria das vezes, criadores de timbrado na sua região ou próximos a você, até mesmo na sua cidade. Às vezes você não encontra um criador de timbrado. E às vezes você compra por vídeo, né? Você compra o canário por alguém que está oferecendo, tem muita gente oferecendo através das mídias, né? Através da internet. Aí você vai, compra, a pessoa te envia por avião ou traz por transporte terrestre mesmo. Mas aí sempre bate aquela dúvida, né? Quem não compra assim de um criador que é renomado e que conhece realmente, fica naquela dúvida: e se for SRD? E se for SRD? A verdade é que, fenotipicamente, falando de características morfológicas, características físicas da ave, não dá para saber se é timbrado ou se é SRD, sem raça definida, porque eles apresentam características mais ou menos semelhantes. Genotipicamente são bem diferentes, porque o genótipo do timbrado espanhol é um genótipo derivado de uma seleção do canário ancestral. É claro que não foi uma seleção para cor, foi uma seleção nem para forma, foi uma seleção para canto, mas foi uma seleção. É uma seleção originária do ancestral, do canário ancestral. E aí é muito parecido, porque o SRD ele se parece também muito com o ancestral em suas características, né? Existem SRDs muito parecidos. Então, você tem um timbrado amarelo, você tem um timbrado branco, você tem um timbrado lipomelânico, né? que tem melanina, feomelanina, o lipocromo, que tem o verde predominante, né? Intensificado pela melanina. Enfim, às vezes você olha para um timbrado e você vê um SRD, né? Fenotipicamente falando, quer dizer, falando em matéria de visual, daquilo que você consegue observar,
do que é observável no canário, a diferença você vai encontrar, a diferença que você pode encontrar é a ausência do fator vermelho, porque timbrados não tem fator vermelho, uma vez que eles foram selecionados muito antes que aparecesse a mutação vermelha, né, que houvesse, aliás, a hibridação com o pintacilgo da Venezuela, chegando ao canário de fator, né? O timbrado ele foi selecionado antes, né, do ancestral. Então você não encontra timbrado. De repente, daqui a pouco vão querer mostrar timbrado com fator, mas não existe timbrado com fator, né? Não existe timbrado com fator. E o timbrado de tupete, timbrado com tupete, ele não é muito comum. Não é muito comum você encontrar timbrados de tupete, né? Então é uma outra coisa que você precisa ficar atento. Você que vai comprar, né? Ou que está começando a criar, com vistas a melhoramento e vai comprar outros casais, né? Para misturar sangue, porque também não dá para comprar dois casais de irmãos e achar que daí vai sair um bocado de coisa boa, porque vai começar a ter problema lá na frente, né? Na genética da ave, que vai se exteriorizar para o que é observável e pode descambar até para doenças, né? De repente os canários começam a ficar com aquela cabecinha de cobra, como diz o nosso amigo Zé Carlos, o Canarinho Santista, que não faz mais vídeos, mas tem muito vídeo dele, você pode assistir, porque são bastante educativos e instrutivos para quem cria canários, né? Então não é legal a gente estar cruzando irmãos, não é legal a gente estar cruzando aves de uma mesma família por muito tempo, porque começam a aparecer os problemas. Então a mesma coisa com o timbrado. O timbrado é uma ave rústica, não é? É uma ave rústica porque ela não passou por muita seleção, né? Foram selecionadas aquelas aves que cantavam mais e depois foi selecionado por canto original, clássico, floreado. Mas ele não tem assim um trabalho de seleção muito rígido e por isso ele não ficou empobrecido geneticamente. Então é um canário rústico, é um canário forte, é um canário bom para se criar, como o SRD, que também é rústico, justamente por não ter passado por essa seleção tão rigorosa que os canários de cor e os canários de porte passaram. Mas é muito arriscado comprar à distância. Eu adquiri à distância. Eu adquiri 3 casais de um criador que já me forneceu canários à distância e que eu fiquei satisfeito com o que ele entregou. Eu estou na Bahia e o criador é de Minas Gerais, de uma região de Minas que fica distante de Salvador. Eu não sou de Salvador, sou do interior da Bahia, Queimadas, fica já entre o Nordeste e o Norte da Bahia. Mas as encomendas vão para Salvador e como eu tenho filhos em Salvador, eu vou buscar. E ele tem enviado e ele tem sido fiel naquilo que ele anuncia, né, para vender, porque ele vende muito canário, ele trabalha nessa área, cria para vender, reproduz para vender. Mas dei sorte. Eles estão começando a cantar, são 3 casais, os machos estão começando a cantar e mostram que talvez não sejam não sejam. Tem um que vai ser muito bom, os outros 2 eu estou ainda aguardando, mas eles
já mostram características de canto típicas do timbrado espanhol. Então isso é importante. Mas há que se ter muito cuidado. Você precisa ter muito cuidado, você que vai adquirir. Precisa ser um criador confiável. E bom mesmo é a gente ir lá no criatório e ver, cantar, né? E conversar de perto com o criador e fazer a nossa compra, na medida do possível, pessoalmente. Porque às vezes nós, assim como tem gente de muita confiança, tem gente que não tem tanta confiança assim, né? Às vezes a gente fica encantado com a ave e a gente compra e a gente paga com antecedência, a gente fica aguardando, né? E às vezes não acontece aquilo da maneira como nós esperávamos. E o timbrado parece muito com SRD. Fenotipicamente é um SRD. Você olha assim, não tem diferença. Não tem diferença, né? O amarelo, você olha assim, talvez você compare, você nem compara com um bom canário de cor, porque ele é um pouco mais esguio. Ele foge ao padrão fenotípico dos canários amarelos que estão sendo preparados hoje para concurso. Mas, se você olhar rapidamente, você diz que é um canário de cor, né? O amarelo. Então, há que se ter muito cuidado, porque a maioria deles são lipomelânicos, são pintados, como se diz popularmente, e aí não, é timbrado, e aí você leva ele para casa, você compra, e de repente você percebe que comprou um belo de um SRD. Será que é SRD? E se for SRD? Saúde e paz, luz e prosperidade para todos nós.